Fala minha galera, e aí, tudo bom? Vamos para a parte 2 aqui da nossa aula de estequiometria, casos simples, só que agora trabalhando também questões envolvendo número de constituintes e volume molar. Vamos lá? Estamos mantendo aqui o mesmo texto, o mesmo padrão para resolver as questões, só mudando aqui alguma coisa no comando. Vamos lembrar que a gente está resolvendo as questões em duas partes, sendo que a primeira não é objetivo dessa nossa aula, mas você pode acessar a aula de balanceamento na descrição desse vídeo e tirar qualquer dúvida sobre esse tema. A regra de 3 é o que a gente está fazendo aqui, e essa regra de 3 estamos dividindo em 4 etapas, como já estávamos fazendo. Vamos lá. Substâncias comparadas no comando da questão. O comando da questão, aquilo que ela efetivamente está me perguntando, é isso aqui, ó. Determine o volume de gás NO2 produzido na CNTP. E aí, como vocês já devem estar acostumados, da primeira parte dessa aula, a relação que ele vai fazer entre essa substância com alguma outra substância dessa reação. Olha só, quando 4 mols de nitrato de cobre são calcinados. Então perceba que ele está relacionando o volume de gás NO2 que será produzido com 4 mols de nitrato de cobre do nosso reagente que está sendo calcinado. Beleza? Então a primeira parte, bem simples, as substâncias que estão sendo comparadas muito claramente, NO2 e o nitrato de cobre. Segunda parte, qual é a proporção entre elas? A proporção entre elas é muito simples, a proporção entre elas está no coeficiente estequiométrico aqui da reação, da equação química, e essa proporção está em mol. Então eu sei que 2 mols de nitrato de cobre, quando reagem, produzem 4 mols de NO2. Bem simples. A terceira parte é a gente tomar aqui posse dos valores que estão sendo fornecidos nesse comando. Então, eu quero saber o volume de gás NO2 produzidos na CNTP, esse é o meu X, quando 4 mols de nitrato de cobre são calcinados. Então, eu estou relacionando o volume do NO2 produzido com a quantidade em mol de nitrato de cobre. Perceba que nós não podemos dar seguimento com essa conta. Por que não podemos dar seguimento com essa conta? Porque nós estamos trabalhando aqui com parâmetros diferentes. O meu texto, a minha questão, está fazendo uma comparação entre volume com mol de nitrato, volume de NO2 com quantidade em mol de nitrato de cobre, só que na minha reação, o que eu sei sobre essas substâncias é uma comparação em mol. Então nós estamos com parâmetros diferentes. O que a gente precisa fazer? Igualar esses parâmetros para poder responder a nossa questão. Nesse caso, como eu estou querendo volume na CNTP, a conversão que a gente faz de volume para mol é a partir do volume molar. E está aqui escrito no dado da questão. O volume molar corresponde a 22,4 mols por litro. Então agora ficou muito simples, já sabemos que vamos precisar fazer uma conversão e aqui ó, você pode fazer o seguinte, é o que eu recomendo que você faça. Você sabe que 1 mol ocupa um espaço, 1 mol de um gás aqui na CNTP vai ocupar um espaço de 22,4 litros, então 4 mols vai ocupar um espaço de 4 vezes 22,4 litros, que é igual a 89,6 litros. Então observe que agora nós estamos com os mesmos parâmetros tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. A minha questão trouxe uma comparação em mol de nitrato de cobre com volume de NO2 na CNTP e aqui em cima eu tenho a mesma relação. Mol de nitrato de cobre com volume de NO2 na CNTP. Então eu sei que 2 mol de nitrato de cobre, quando calcinados, vão produzir um volume de 89,6 litros de NO2. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai aplicar a lei das proporções definidas. Ora, se aqui eu estou usando o dobro de nitrato de cobre, é esperado então o dobro desse volume. Você pode fazer direto ou
Simplesmente uma regrinha de 3, só para facilitar a nossa vida. Sabemos que esse número aqui de baixo é 2 vezes maior do que o número de cima, então nós vamos ter aqui uma conta onde x é igual a 2 vezes 89,6, x vai ser igual a 179,2 litros. Está aí respondida a nossa questão. Próxima questão. De novo, algumas pequenas alterações aqui no comando. Olha o que ele nos diz agora. Determine o volume de gás NO2 produzido na CNTP quando 16 gramas de gás oxigênio são produzidos. Perceba que nós já mudamos algumas coisas da questão anterior. Vamos seguir aqui as nossas 4 etapas para montar a regra de 3. Primeiro, substâncias comparadas no comando da questão. O comando está aqui muito claro. É para você determinar o volume de gás NO2 na CNTP. E olha a relação que ele faz com a outra substância. Quando 16 gramas de gás oxigênio são produzidos. Então, quais são as substâncias comparadas? Muito nitidamente, o NO2 está sendo comparado com o O2. E qual é a proporção entre essas substâncias? Ora, a proporção entre elas está nos coeficientes estequiométricos. Então, aqui nós temos a proporção nessa reação entre as substâncias NO2 e O2. Sabemos que quando 4 mols de NO2 são produzidos, também é produzido 1 mol de gás oxigênio. Ok? Vamos agora para os valores propostos no comando da questão. Bom, a questão está querendo saber qual é o volume de gás NO2 produzido na CNTP quando 16 gramas de gás oxigênio são produzidos. Veja que nós não podemos seguir com essa questão. Precisamos fazer uma conversão. Por quê? Porque aqui na questão nós estamos fazendo uma comparação entre volume gasoso na CNTP com massa, sendo que aqui em cima a nossa proporção está em mol. O que eu sei é que 4 mol de NO2 são produzidos ao mesmo passo em que 1 mol de gás oxigênio é produzido. Eu não sei qual é a relação a priori entre volume dessa substância com massa da outra. O que a gente tem que fazer então? Converter. Para transformar de massa para mol ou mol para massa, a gente precisa da massa molar. Então eu sei que 32 gramas de gás oxigênio é a massa de 1 mol. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, no lugar de 1 mol, eu vou colocar 32 gramas. Para transformar de mol para volume na CNTP, eu preciso do volume molar. Eu sei que 22,4 litros é o volume ocupado por 1 mol de uma substância. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse 4 e vou, já que são 4 mols, eu vou multiplicar então 4 vezes 22,4. 22,4 é o volume de 1 mol, como aqui são 4 mols, 89,6 litros. Agora sim, nós estamos no mesmo parâmetro. Estamos fazendo uma comparação entre volume de NO2 com massa de gás oxigênio, aqui em cima, e na nossa questão ele quer exatamente essa comparação. Então, o que nós sabemos? Sabemos que 89,6 litros de gás dióxido de nitrogênio, NO2, eles são produzidos ao mesmo passo que 32 gramas de gás oxigênio também são produzidos. Na questão, entretanto, informa-se que nós temos apenas 16 gramas de gás oxigênio sendo produzidos, ou seja, a metade. Consequentemente, quanto de NO2 vai ser produzido? A metade de 89,6. Ok? Você pode então fazer direto pela lei das proporções definidas, ou você pode fazer aqui uma regrinha de 3. Só não esquece de dar uma simplificada aqui para facilitar a sua vida. Esse número de cima é 2 vezes maior do que o número de baixo. Então, você vai ficar com 2x igual a 89,6. Então, x vai ser igual a 89,6 dividido por 2. E isso aqui vai ser igual a... E isso aqui vai ser igual a 44,8 litros
é a resposta dessa questão. Terceira e última questão, mudando de novo aqui a nossa pergunta, mudando aqui um pouco o contexto. De novo, vamos montar nossa regrinha de 3. Primeira parte, substâncias comparadas no comando da questão. O comando da questão é aquilo que ele te traz como pergunta. E está nítido aqui para mim o que ele quer saber. Ó. Quantas moléculas de O2 são produzidas? Mas olha só o que ele faz. Relaciona isso à quantidade de outra substância que está na reação. Quando 750 gramas de nitrato de cobre são calcinados. Então, quando 750 gramas do nitrato de cobre reagir, quantas moléculas de O2 ele vai produzir? Essa é a minha pergunta. Então, obviamente, eu estou comparando nitrato de cobre com o gás oxigênio. Está aqui a primeira parte, tá a primeira etapa da parte 2. Proporção entre elas. A proporção entre elas, quem nos informa, aqui são os coeficientes estequiométricos da equação balanceada. Isso aqui vai me dizer qual é a proporção entre essas substâncias nesse processo, nessa reação. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que 2 mols dessa substância, nitrato de cobre, quando calcinados, dão origem a 1 mol de gás oxigênio. Finalmente, o que a questão está me perguntando? Bom, ela quer saber quantas moléculas de O2 são produzidas quando 750 gramas de nitrato de cobre são calcinados. Essa é a pergunta que a questão está lhe fazendo. Nitidamente, nós vamos precisar fazer uma conversão. Por quê? Porque aqui, ó, no enredo, no contexto, na pergunta, eu estou aqui fazendo uma comparação entre número de moléculas de O2 com massa. Olha a comparação que eu estou fazendo. Ó. Massa de nitrato de cobre com número de moléculas de O2. Mas a nossa reação está nos informando qual é a proporção em mol. Então, o que eu sei sobre o nitrato de cobre e o gás oxigênio nessa reação? Eu sei que 2 mols, quando reagem, de acordo com esse processo, dá origem a 1 mol de O2. Eu não tenho, nesse momento, a relação entre massa e número de moléculas, então a gente precisa fazer uma conversão. Converter de mol para número de moléculas, a gente faz pela constante de Avogadro. A constante de Avogadro nos informa que, para cada mol de uma substância, nós temos um total de 6 vezes 10 elevado a 23 unidades dessa substância, ou unidades constituintes dessa substância. A unidade constituinte do gás oxigênio é a molécula de O2. Então, o que eu sei? Que 1 mol de O2 corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de O2. Beleza. Do outro lado, eu tenho aqui ó, uma quantidade em mol de nitrato de cobre, só que embaixo a nossa relação está entre massa e número de moléculas. Bom, nitidamente vamos precisar converter aqui de mol para massa ou de massa para mol, aí fica a seu critério, ok? Essa conversão de mol para massa ou de massa para mol a gente faz a partir da massa molar, certo? Se você quiser, por exemplo, transformar 750 gramas em mol, não tem problema. Você vai ver quantos mols correspondem a 750 gramas, tá certo? Aí você bota esse número aqui embaixo. Eu vou preferir transformar aqui em cima. Ó. Eu vou preferir transformar 2 mol para massa. 187,5 gramas é a massa de 1 mol, logo 2 mols dessa substância vão ter 375 gramas. Agora nós estamos tudo no mesmo parâmetro, olha só. Massa para número de moléculas em cima, massa para número de moléculas embaixo. Agora nós podemos aplicar a lei das proporções definidas. Observe que o que a gente sabe, né? 375 gramas de nitrato de cobre, quando calcinados, produzem 6 vezes 10 a 23 moléculas de gás oxigênio. Se eu usar o dobro de nitrato de cobre, quanto que eu vou produzir de gás oxigênio? O dobro também. Então você poderia responder direto pela lei das proporções definidas, mas se quiser fazer uma regrinha de 3, só não esquece de simplificar esse valor para facilitar a sua vida. 750 é o dobro de 375, então a sua regrinha de 3 corresponderá a x igual a 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. E isso aqui vai me dar um resultado de 12 vezes 10 elevado a 23,
em notação científica, a gente vai colocar assim 1,2, diminuo aqui esse número, aumento lá na minha potência. Se aqui eu diminuir uma casinha decimal, aqui eu vou aumentar um valor aqui, um expoentezinho na minha potência. Tá certo? Então, 1,2 vezes 10 elevado a 24 moléculas de gás oxigênio, moléculas de O2. Tá certo? Fica aqui no cantinho o final dessa questão. Espero ter lhe ajudado e até a próxima.